Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar uma série de podcasts que falam sobre temas relacionados à saúde integral e ampliação da consciência. E no primeiro episódio de hoje, nós vamos fazer uma análise do filme A Baleia e vamos trazer um papo sobre obesidade e transtornos alimentares. E hoje nós vamos contar com uma convidada muito especial. Daqui a pouco a gente vai apresentar ela, a Maína, que ela é psicóloga. E vamos trazer essas discussões que são essenciais para nós atualmente na sociedade. E meu nome é Gabriele. Eu sou a Aline. Eu sou a Alessandra. E eu sou a Jaqueline. Nós somos estudantes de nutrição. E esse projeto está sendo formado com uma galera de outras turmas, né? Na verdade, de outros cursos. Isso aí. Bom, e o filme, ele destaca a jornada emocional e física de Charlie, um homem que enfrenta obesidade e distúrbios alimentares. De acordo com a Associação Brasileira para o Estudo de Obesidade e Síndrome Metabólica, né, a obesidade ela é caracterizada pelo excesso de peso proveniente de acúmulo de gordura corporal. Então, ele é caracterizado por um índice de massa corporal, né, mais conhecido como IMC pela gente, igual ou acima de 30. A obesidade é uma doença crônica e ela sozinha pode causar inúmeros males, como problemas cardiovasculares, diabetes e outros, né, os quais os cientistas chamam de comorbidades. A obesidade é uma doença multifatorial. Ela é desencadeada, né, ou mantida por fatores genéticos, biológicos, endócrinos, sociais, ambientais e muitas vezes psicológicos e psiquiátricos. Segundo uma pesquisa, né, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, a obesidade no Brasil aumentou, saindo de 12,2% em 2003 para 26,8%. E de acordo com a OMS, a prevalência de compulsão alimentar na população em geral, identificada por meio de uma entrevista clínica, era de 1,4% em 2013 e com prevalências superiores, né, entre 15% a 30%, que foram obtidas em indivíduos que buscaram tratamento para perda de peso, né? E os valores ainda mais superiores, acima de 50%. Então, foram identificados indivíduos candidatos à cirurgia bariátrica, né, que é muito comum no Brasil, quando avaliados pela escala de compulsão alimentar periódica. E diante de tudo isso, toda essa introdução, falando sobre obesidade, nós entendemos que a obesidade é mais que um conceito, né? Ela não se restringe a só um acúmulo de gordura corporal. Nós precisamos entender a causa, entender a razão para isso. E quando nós estudamos a fundo, nós entendemos que nós precisamos tratar um paciente com uma equipe multidisciplinar, composta por nutricionistas, por endócrinos e psicólogos. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Maína Vilor, que ela é psicóloga e vai nos ajudar a fazer essa análise sobre o filme e trazer essas discussões muito importantes. Então, Maína, eu convido você a se apresentar, a falar um pouquinho sobre você e depois falar o que você achou sobre o filme, se ele aborda adequadamente, né, as questões físicas e psicológicas da obesidade. Olá, meninas. Obrigada pelo convite, é um prazer participar com vocês e ainda mais falando sobre um tema de tanta relevância. Bom, eu me chamo Maína Vilor, eu sou psicóloga. Atualmente eu sou aprimoranda em transtornos alimentares pelo Ambulim, que é o instituto localizado no Hospital das Clínicas, né? É um ambulatório que faz esse tratamento e a prevenção de transtornos alimentares. Eu também, desde sempre, estudei, atuo com transtornos alimentares, atendo pacientes com transtornos alimentares. Com relação ao filme, o filme ele apresenta um recorte das implicações físicas e emocionais do Charlie, que é o personagem principal, acerca da sua obesidade, que já apresenta-se com uma classificação considerada severa, onde existem alguns comprometimentos respiratórios. Também por conta dessa gravidade, o Charlie ele
apresenta-se ali, está na reta final da vida dele, tem pouco tempo. O cenário do filme também, ele propicia uma sensação de limite, o ambiente em que ele vive é pequeno, escuro, ele tem dificuldades extremas na sua condição física, pois ele não consegue se movimentar sem ajuda, né? Ele precisa ali muitas vezes de um andador, de uma cadeira de rodas. Tarefas que são simples para a maioria das pessoas, para ele é extremamente difícil, além do todo, né? Ou seja, é um cenário escuro, pequeno, com pouca iluminação, e a música também do filme traz esse sentimento pesado e limitante. A partir das características também apresentadas no filme, com base no DSM-5-TR, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, podemos identificar indícios de alguns problemas psicológicos específicos que podem estar relacionados tanto à questão da obesidade, quanto algumas histórias brevemente abordadas no filme. Vou resumir aqui, dentre eles pode incluir o TCAP, que é o transtorno compulsivo alimentar periódico. Ele está associado ali ao excesso de comida, em uma quantidade além do que as pessoas comem, associado a um comer com desatenção, sem controle, e uma ideia de autodepreciação, vindo de um contexto de ansiedade, dificuldade em lidar com as emoções, e aí o indivíduo ele se entrega à alimentação como busca de alívio. Então, por exemplo, quando o Charlie ele fica ansioso, constrangido, ou se sentindo culpado, ele busca um refúgio e começa a comer de uma forma descontrolada, mesmo sem apetite, mesmo sem mastigar direito. A gente pode avaliar também o TEP, que é o transtorno de personalidade esquiva, porque ele evita interações sociais e ambientes que possa acontecer alguma crítica, alguma humilhação, um ambiente que ele se sinta rejeitado, tanto pela questão física da obesidade, quanto em situações também em que ele pode não ter aceitado também na vida pelas condições que ele teve por se apaixonar por um aluno. Então, no caso, quando ele ministra as aulas online, ele não aparece na câmera, né? Pode ser por esses motivos. É possível também avaliar um transtorno de estresse pós-traumático, porque ele carrega um sentimento de culpa por ter abandonado a filha, a família, e também pela morte do namorado. Então, assim, no geral, no contexto geral, em vários momentos, o Charlie ele se recusa a buscar ajuda e tratamento. Ele limita-se ao apoio da amiga, que é enfermeira, porém, a importância do apoio social é evidente, ele é relevante, e ampliaria os recursos para cuidar dele. Ele poderia proporcionar não apenas uma melhora na sua qualidade de vida, mas também o tempo para compartilhar com a filha. O termo baleia, ela vai além da obesidade. É uma representação de alguém carregando uma grande culpa, onde a aparência física reflete o quão emocionalmente abalada a pessoa está, né? Tanto que no final do filme, na última conversa com a ex-mulher dele, a Mary, ele revela que a melhor lembrança foi quando eles levaram a filha à praia pela primeira vez. E foi aí a última vez que ele viu o mar, né? E o que ele deseja, o maior desejo dele é partir sabendo que ele fez algo positivo na vida. E essa revelação, ela ressalta essa carga emocional profunda que influencia suas escolhas e sentimentos. Mai, no seu ponto de vista, como que a psicoterapia pode ser aplicada para lidar com os fatores emocionais? Bom, além dos desafios causados pelos problemas físicos relacionados à obesidade, o personagem, no caso do filme, ele demonstra fragilidades emocionais psicológicas, como isolamento, consumo excessivo de alimentos, bem como a disponibilidade abundante de alimentos de baixa qualidade, que contribui para a questão de obesidade. Assim como os transtornos mentais, né, na classificação, onde também estão os alimentares, a obesidade tem causas multifatoriais, que incluem fatores genéticos, biológicos, ambientais, sociais, culturais e emocionais subjacentes. Não há uma única consequência específica, né? Então, a psicoterapia, ela vem a abordar esses diversos fatores que influenciam no comportamento do paciente. É importante destacar também que o tratamento, geralmente, envolve uma abordagem multidisciplinar, ou seja, isso inclui um trabalho colaborativo de um psicólogo, que seja preferencialmente especialista em transtornos alimentares,
Também a participação de um nutricionista comportamental, ou seja, é um nutricionista que trabalha a relação dele com a comida, não vale mais para uma prática de dieta restritiva, mas que trabalha a relação dele com a comida, assim como médicos, outros profissionais da saúde que também estejam dentro desse contexto, por exemplo, um psiquiatra que esteja familiarizado com os transtornos alimentares. E o sucesso desse tratamento, muitas vezes, depende dessa abordagem, que é personalizada e adaptada a cada necessidade específica de cada indivíduo. Maína, e como você estava falando sobre o filme, o Charlie ele é retratado como um professor que ministra aulas online, mas ele evita aparecer na webcam devido ao medo da sua aparência. Como que isso pode refletir na influência da obesidade e na vida cotidiana e nas interações sociais? Bem, a influência da obesidade na vida cotidiana e nas interações sociais das pessoas, ela pode ser multifacetada e impactar a autoimagem, a saúde mental e as dinâmicas sociais. Bom, algumas maneiras pelas quais a aparência física relacionada à obesidade pode afetar esses aspectos por exemplo, o estigma e preconceito. Indivíduos com obesidade frequentemente enfrentam essa estigmatização e preconceito, que pode se manifestar em comentários negativos, discriminação, isolamento social, e isso afeta significativamente a autoestima e a saúde mental. A sociedade também, muitas vezes, valoriza padrões de beleza específicos, o que pode levar as pessoas com obesidade a internalizarem estereótipos negativos. Isso pode contribuir com a baixa autoestima e insatisfação com a própria imagem corporal. A obesidade ela pode resultar em limitações físicas, afetando a capacidade de realizar atividades diárias. Isso pode levar a um ciclo de inatividade, impactando ainda mais a saúde e qualidade de vida. Ela também está associada a maior riscos de condições de saúde mental, como depressão e ansiedade. Aí vem as comorbidades, né? A pressão social e o estigma pode contribuir para o desenvolvimento ou agravamento desses problemas, além de padrões estéticos que muitas vezes influenciam nas interações sociais. Indivíduos com obesidade, eles podem enfrentar barreiras na formação de relacionamentos, inclusão em grupos sociais e oportunidades de emprego devido a preconceito baseado na aparência. Com relação à saúde física, a obesidade está associada a variedade de problemas de saúde física, como diabetes, doenças cardíacas, problemas articulares. Essas condições podem impactar na capacidade da pessoa participar plenamente da vida cotidiana. Então, no geral, é importante reconhecer que cada pessoa com obesidade é única e as experiências podem variar amplamente. O apoio social, nesse caso, e a promoção da aceitação e a conscientização sobre o estigma associado à obesidade são cruciais para a melhora e qualidade de vida e promoção de uma sociedade mais inclusiva. A Gabi comentou que a pressão social relacionada ao peso, né, ela é abordada no filme, e isso fica muito claro na visão que o Charlie tem de si mesmo, né? Então, mostra, durante toda a jornada dele no filme. E aí eu queria saber como é que os psicólogos podem ajudar os pacientes a lidar com essa pressão e desenvolver uma autoimagem mais positiva. Porque no caso do Charlie, ele meio que já tinha aceitado, né? Sim. Bom, a importância da aceitação e interação social é evidente ao discutirmos a autoestima. É um conceito fundamental a abordar possíveis transtornos. Quando a autoestima está baixa, refletindo uma visão negativa de si mesmo e a falta de apreço pela própria vida, isso afeta não apenas a imagem pessoal da pessoa, mas também o julgamento de certo ou errado em relação às experiências vividas. A autoestima ela está intrinsecamente ligada ao valor que atribuímos a nós mesmos, sendo influenciada pela forma como a gente analisa e interpreta a nossa identidade. Por meio de identificação e o desafio de crenças limitantes sobre a aparência física, o psicólogo ele pode promover essa perspectiva mais realista e positiva. Então, o psicólogo também ele atua com uma terapia colaborativa, onde há o estabelecimento de metas. Então, tanto o psicólogo quanto o paciente, eles colaboram para esse estabelecimento de metas que sejam realistas e alcançáveis, relacionadas à imagem corporal e à saúde, promovendo um senso de conquista pessoal.
Eles também trabalham com incentivo à aceitação, destacando a importância de abraçar a diversidade de corpos e desvincular o valor pessoal da conformidade com padrões externos. Também auxiliam na elaboração de estratégias que são eficazes para o enfrentamento, para lidar com situações desafiadoras, ajudando os pacientes a responder de maneira saudável às pressões sociais. Facilitam também a busca e construção de redes sociais de apoio, proporcionando um ambiente de suporte que valoriza a individualidade, promova a positividade corporal e fornecem também informações psicoeducativas sobre imagem corporal saudável, a fim de desmistificar esses mitos e promover uma compreensão realista da diversidade dos corpos. Perfeito. E para fechar, uma última pergunta, você falou bastante, né, sobre o tratamento da obesidade, dos transtornos alimentares, e eu pergunto para você em relação à prevenção, se a psicologia pode ajudar também com a prevenção, porque muitas das vezes, né, é um paciente que tem um cenário em que ele tem uma compulsão alimentar, porém ele procura ajuda antes de resultar numa obesidade, diabetes e etc. A psicologia pode ajudar nessa prevenção? Pode. Bom, com relação à compulsão alimentar, para a gente entrar nesse campo da prevenção, né? Existe o comer transtornado, existe o comer emocional e existe o transtorno de compulsão alimentar. Então, muitas vezes a pessoa, ela come, né, para poder liberar ali uma carga emocional, é uma forma de controle que ela tem episódios de comer emocional, né, para poder anular uma sensação que ela está tendo naquele momento, porém, isso não resolve o problema. E quando a pessoa tem o episódio de compulsão alimentar, que já é o transtorno em si caracterizado, quando a pessoa ela come de uma forma que é descontrolada, às vezes alimentos que não estão nem ali aptos para consumo, né? Então tem essas três classificações, né? E então, abordando fatores psicológicos e comportamentais, emocionais, que contribuem para esse quadro por meio da avaliação psicológica, né? A psicologia ela pode atuar com uma abordagem focada na identificação e modificação de padrões de pensamento e comportamento alimentares inadequados, na construção de uma autoimagem positiva e na promoção de aceitação pessoal, independente do peso corporal, por meio de educação psicológica, né, que a gente chama de psicoeducação, que é a informação sobre os vínculos entre as emoções, comportamentos alimentares e peso corporal saudável. Também a gente pode trabalhar, né, com o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento, ensinando estratégias para lidar com o estresse e as emoções sem recorrer a uma alimentação compulsiva, com a promoção de consciência alimentar, o estímulo à prática da alimentação consciente, que envolva prestar atenção aos sinais de fome e de saciedade, uma abordagem multidisciplinar, como eu havia informado, que é a colaboração não só do psicólogo, como também de outros profissionais da saúde, como nutricionistas, psiquiatras, fisioterapeutas, para o tratamento ser abrangente e incluir tanto os aspectos psicológicos como físicos, e a promoção do bem-estar social, no foco do desenvolvimento de habilidades emocionais e na promoção do bem-estar mental, para reduzir a necessidade de usar os alimentos como uma forma de lidar com essas emoções. Perfeito. Muito obrigada, Maína, pela sua participação. Obrigada a todo mundo que está assistindo esse podcast. Obrigada, Nós encerramos gente. esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Muito bom, gente. Amei. Muito obrigada, viu, Maína? Eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima, pessoal.